Mano, tu já parou pra pensar que no momento que você loga no Fortnite, tem tipo 100 pessoas jogando simultaneamente o mesmo jogo? Tipo assim, ó, tem 100 pessoas em 100 lugares diferentes, se movendo, atirando e destruindo coisas, tipo assim, simultaneamente, mano, tudo ao mesmo tempo. Tem 100 pessoas fazendo essa porrada de coisa ao mesmo tempo e aquela porra não trava. Tipo, como que isso aqui é humanamente impossível? Ou melhor, como que isso aqui é tecnicamente impossível? Porque olha só, pensa comigo, olha só tudo o que acontece em um segundo no Fortnite. O servidor recebe a posição de 100 jogadores, o servidor calcula quem que acertou quem dentro do jogo, o servidor calcula a posição e a construção de 100 jogadores simultaneamente, o servidor ele tem que destruir 100 paredes diferentes, talvez, ao mesmo tempo, e por fim ele tem que renderizar tudo na tua tela. E por fim, mano, ele tem que mandar tudo isso pra você em menos de um segundo, menos de um piscar de olhos, tá ligado? E hoje, eu e você, mano, vamos abrir o capô do Fortnite. E não tô falando de lore, de skin ou de evento. Eu tô falando de motor do jogo. Eu tô falando de sistema, de engine. O sistema que faz tudo isso funcionar. A engenharia por trás, mano, de um dos jogos mais complexos já criados. E é aqui, mano, que as coisas realmente começam a ficar loucas. Tanto pros programadores quanto pra quem vai jogar essa bomba. Mas, mano, antes de você saber o que é a engine do Fortnite, você primeiro precisa entender o que é uma engine. Pensa comigo, mano. Você vai construir uma casa. A engine é basicamente a fundação daquela casa. Ela é tudo o que vai segurar a casa em cima daquele terreno, pra aquela casa não desmoronar. A engine é basicamente isso, mano. A engine é tudo o que compõe a base de um jogo. Quer outra definição e um pouquinho mais explicada? Pensa que o jogo é a casa. Para você fazer o jogo, você precisa de cimento, você precisa de telha, você precisa de um martelo, você precisa de uma furadeira, e tudo isso é engine, mano. Tudo isso são ferramentas do motor gráfico do jogo. O Fortnite, mano, utiliza a Unreal Engine. Ou seja, o Fortnite utiliza uma engine comprada, uma engine licenciada. Não é uma engine proprietária do Fortnite. Porém, mano, o Fortnite pertence à Epic Games, a mesma empresa que é dona da Unreal Engine. Ou seja, você tem a construtora do carro e o carro trabalhando para a mesma empresa. Você tem as ferramentas, você tem tudo o que precisa de um jogo, tudo que compõe aquela engine, tudo disponível, mano, foi criado pelos próprios criadores. Então os caras manjam pra caralho de como é que faz um jogo naquela engine, tá ligado? E a Unreal, mano, hoje em dia tá na versão 5, porém o Fortnite foi criado na versão 4. E ele foi se adaptando com o tempo. É como se tu comprasse um carro lá em 2015 e fosse comprando peças novas até ele ficar um carro de 2025, tá ligado? Ele é literalmente um corpo de 2015 construído e reconstruído até chegar hoje em dia. Mas por que o Fortnite foi construído na Unreal, além do pleno motivo deles serem da mesma empresa, da Epic Games? Pensa comigo, mano. Existem vários motores gráficos no mundo e cada um tem a sua especialidade. Existe a Godot, existe a Unity, existe a From Software, existe a CryEngine. E cada uma dessas engines, mano, tem o seu ponto forte dentro da indústria dos games. Porém, mano, a Unreal tem uma característica muito deslumbrante que faz ser escolhida pra fazer jogos grandes como Guild of Wars ou Fortnite, ou até mesmo como O Senhor dos Anéis. Sim, mano, se você não sabia, engines de jogos também são utilizadas pra fazer seriados ou fazer outras paradas da HBO, tá ligado? E você quer saber por que a Unreal sempre é utilizada pra grandes paradas dentro da indústria dos games? Porque a Unreal, mano, ela é viciada em fazer cenários ultra realistas sem matar a performance do hardware. Isso, mano, basicamente vai ser o tema central que a gente vai ficar rodeando nesse vídeo aqui o dia inteiro, ou até o vídeo acabar. Mas aí, concretamente, o que essa engine faz? Por que ela é tão fodona assim? Essa engine, mano, gerencia 6 grandes sistemas que a gente vai tentar circundar hoje. Que o primeiro é como o mapa é carregado sem travar. O segundo é a construção em tempo real. O terceiro é a física, o tiro. O que acontece realmente dentro do jogo para ele ser muito realista. O quarto é o multiplayer com 100 jogadores sincronizados simultaneamente. O 5 é a renderização, como que aquela imagem é pintada na tua tela. E o 6 é como que aquele jogo consegue receber atualizações semanais sem mudar tudo, sem travar o jogo inteiro. Mas vamos por partes, vamos falar sobre como é que o mapa funciona. Cara, quando você entra numa partida do Fortnite, o mapa inteiro tá à vista. A ilha aparece, uma cidade, uma floresta, montanha, praia, construções, e tudo aparece, mano, bem rapidinho, sem você nem olhar, sem você nem perceber, sem você esperar horas pra carregar aquele mapa ou sem pop-ups pingando na tela. Mas como é que isso funciona? Aqui entra um conceito, mano, chamado World Partition, mas a gente vai chamar de partição de mundo pra ficar mais fácil. Mano, imagina que o mapa do Fortnite é um mural muito gigante. É uma pintura enorme que vai de parede a parede dentro de uma sala. Agora imagina que você tá no centro dessa sala, mano, olhando pra esse mural inteiro. Você consegue ver o telhado na sua frente com detalhes incríveis. Porém, mano, as extremidades, quando você olha, fica meio borrada, fica meio distante, né? Fica meio sem cor. O Fortnite funciona exatamente assim, mano. O jogo divide o mapa em pequenos pedaços, como se estivesse recortando esse mural em centenas de pedacinhos. E aí, mano, o jogo ele só carrega com qualidade máxima
os quadradinhos que estão perto de você, tá ligado? Os que estão longe de você, eles são carregados com baixa qualidade, ou na maioria das vezes, mano, a qualidade vem lá bem low poly, tá ligado? Bem feia mesmo. E isso tem um nome técnico, mano, chamado World Streaming, ou o streaming de mundo. E é aqui que começa a ficar interessante, mano. Sabe quando você salta do ônibus lá de paraquedas e tu olha pra baixo, tu vê aquele mapa lindo pra caralho lá e tu olha, caralho, que jogo da hora, que jogo foda? Aquele mapa lindo que você achava muito foda, mano, é simplesmente uma versão simplificada do mapa real. Com menos detalhes, menos polígonos, menos qualidade, meu mano. E conforme você vai descendo pela queda, mano, o jogo vai silenciosamente aumentando a qualidade daquele mapa. O jogo silenciosamente, mano, vai carregando a parte mais detalhada porque você tá chegando perto do mapa. E aquele mapa precisa ficar bonito pra você olhar pra ele, né? Então quando você pousa no chão, mano, aquele mapa já tá com a qualidade máxima possível pra você. Mas e agora? Por que que isso importa tanto? Por que que importa tanto aquele mapa tá feio enquanto eu desço e tá bonito quando eu chego? Porque se o jogo tentasse carregar o mapa inteiro, mano, com a qualidade no máximo desde o início, desde quando você tá lá no ônibus, mano, o console explodiria, o PC explodiria. Qualquer hardware que tentasse rodar essa porra no limite dos gráficos desde o início, mano, explodiria. O mapa completo de Fortnite com textura, mapa, asset, detalhe pra caralho em todo o mapa, detalhe em árvore, detalhe na porra toda, na água, sombras, tudo isso pesa pra caralho da memória RAM de qualquer hardware, mano, uma memória RAM de qualquer coisa. E você não pode jogar gigabytes inteiros numa memória RAM como se fosse água, mano, você não pode fazer isso nunca, em qualquer hardware. Então, mano, a engine faz esse truque de mágica chamado World Stream. O jogo, ele simplesmente ilude você da maneira mais fiel possível e só processa o que você pode ver e o que você vai ver bonitinho dentro do hardware. E o resto que vai ser carregado quando você for andando pelo mapa, tá guardado lá na HD, só te esperando pra quando você for passar por lá. Ah, e isso tudo, mano, acontece em tempo real. Tudo isso acontece sem você perceber, com você jogando. E esse é um dos sistemas mais sofisticados da Unreal Engine, mano. Tá bom, beleza, mas agora a gente vai pro segundo sistema, mano. O sistema de construção do Fortnite. A coisa que faz o Fortnite ser diferente, mano, ser diferente dos outros Battle Royales dentro do mercado, é basicamente o sistema de construção dele, que é super mega complexo, tá ligado? Construir dentro do Fortnite parece muito simples quando você tá jogando. Tu coloca uma parede, tu coloca um piso, tu aperta um botão, aparece uma rampa. Em segundos, mano, você cria uma estrutura jogando o jogo. Mas por dentro da engine, por dentro do sistema técnico do jogo, mano, acontecem coisas absurdas pra fazer isso aqui funcionar. Vamos começar do começo. Como que o jogo sabe onde é que colocar essas paredes? Imagina que a ilha inteira do Fortnite é como se fosse uma tábua de tabuleiro de xadrez, tá ligado? Só que gigante. E em 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. E essa tábua de tabuleiro, mano, cobre toda a ilha do Fortnite. E cada quadradinho desse tabuleiro tem um tamanho fixo. No Fortnite, no caso, quadradinho se chama grid e tem 512 centímetros. E cada peça, cada quadradinho ocupa exatamente 512 centímetros. E quando você tenta colocar uma parede em algum lugar dentro do jogo, ou qualquer construção, o jogo não fica calculando, onde é que eu vou colocar essa porra? Não, mano, o jogo, ele simplesmente procura qual que é o grid mais próximo e vai lá e coloca aquela construção. Ele simplesmente vai lá e instala a construção no grid mais próximo da onde é que você tentou colocar. Sabe o Lego, por exemplo? O Lego não tem um sistema super complexo que você precisa encaixar e colocar. Não, mano, você pega a pecinha, vai lá, encaixa e já era. No Fortnite acontece a mesma coisa. O jogo não precisa ficar calculando qual é o tamanho, o diâmetro, não sei o que. Não, mano, o jogo, ele simplesmente encaixa, porque ele sabe qual o tamanho determinado é a construção e qual o tamanho determinado do grid. Agora vamos pro terceiro ponto, mano, que é a física. Fortnite tem uma física, mano, mas é uma física muito específica. É aquele tipo de física que não tá ali pra ser realista. Não tá ali pra ser super, hiper, mega inovadora. Ela tá ali, mano, só pra ser divertida. Ela tá ali só pra caber num mundinho de Fortnite. Seu personagem 3D cai, mas ele cai muito mais devagar do que ele cairia na vida real. Um humano de 80 quilos normal não planaria no ar que nem acontece no jogo, tá ligado? Isso é uma decisão de design. Gravidade reduzida, mano, faz o jogo parecer mais ágil, mais dinâmico. Parece que tu tá no edit jogando aquela porra e tu tá, tipo, caindo meio que pairando pelo céu e dá tempo de atirar, de construir. Em resumo, mano, dá tempo do jogo ser mais fácil pra aqueles moleque meio kid de 12 anos de idade jogando essa porra o dia inteiro. A engine do jogo, mano, calcula a gravidade com uma força constante, puxando o boneco pra baixo. A cada tique, que é o momento do cálculo, calcular dentro do jogo, que acontece lá no servidor central, que acontece por segundo, o servidor, ele simplesmente verifica se o personagem entrou em contato com o chão. Sim, ele não aplica essa gravidade, essa velocidade constante pra baixo, e se não, ele aplica. Ah, e esse tique que eu acabei de explicar, mano, é como se fosse o batimento cardíaco do Fortnite. E cada tique, ou seja, a cada batimento cardíaco do Fortnite, o servidor precisa recalcular tudo. Posição dos jogadores, física, colisão. Mas enfim, mano, sem mais delongas, vamos pro quarto ponto, mano, que é a balística. Como é que acontece as armas dentro do Fortnite? Cada arma dentro do Fortnite, mano, tem um modelo matemático de comportamento. O spread, que é a dispersão, mano, é o que define aonde que a bala vai quando você fica metralhando aleatoriamente. Quando você atira, o cano da arma, ele simplesmente traça uma linha imaginária
pra onde vai o tiro. E ele simplesmente verifica se aquela linha imaginária entrou em colisão com algum boneco inimigo, tá ligado? E também serve pros objetos. E se colide e acerta, ele vai lá e tira dano daquele inimigo. E se erra, simplesmente foda-se, já era. Essa técnica se chama Ray Casting, ou lançamento de raio, que é basicamente o que acontece. É meio que lançado um rainho da ponta da tua arma até o inimigo ou até o bloco lá na casa do caralho. Ah, tu não entendeu, mano? Quer que eu te explique um pouquinho melhor? Imagina uma lanterna, mano, só que é uma lanterna em forma de arma. Quando você liga a lanterna, ela meio que faz uma luz, ela faz um feixe de luz na tua reta. E se aquele feixe de luz atinge algum inimigo, ou atinge algum bloco, ou alguma parede, vai ser destruída. Se aquele tiro vai pro nada, aquele tiro foi pro nada e foda-se. E a destruição do Fortnite, mano, como é que funciona? O quinto ponto agora, né? Antes que eu esqueça. Cara, cada objeto destruível dentro do Fortnite, seja uma parede, seja uma caixa, seja uma árvore, seja qualquer coisa que tem nessa porra desse jogo, tem pontos de vida dentro do jogo. E quando o ponto de vida desse objeto chega a 0, aquele objeto é destruído. Mas não é simplesmente sumir, tchau, tchau. A engine do Fortnite cria fragmentos. E cada um desses fragmentos, mano, recebe impacto. Cada um desses fragmentos tem física própria, gira no ar. Porém, esses fragmentos são temporários. Depois de alguns minutos, eles somem pra liberar a memória do hardware. E aqui que tem um detalhe que poucas pessoas percebem, mano. O jogo literalmente tem uma lista de objetos que podem ser destruídos. Tipo, objetos que não podem, que nem pedra, montanha, o próprio chão do Fortnite não pode ser destruído. E os que podem ser destruídos, já sabe, as paredes, as caixas, as cercas destrutíveis. Mas por que cada objeto, mano, precisa ser designado pra pegar e ser destruído? Imagina você destruindo o chão da porra do jogo, mano. Quantos fragmentos de chão ia ficar na tua tela? Imagina você destruindo as pedras. Quantos fragmentos de pedras ia ter dentro do servidor local simultaneamente? Eu acho que as pedras, mano, nem acaba sendo forte, porque, tipo assim, as pedras é mais de boa, ok. Mas imagina uma bomba vindo lá do céu do Fortnite e explodindo o chão inteiro, deixando 1 trilhão de fragmentos no chão. Porra, fudeu, mano. Acabou a memória RAM só com os fragmentos de chão que vai ter na tela naquele momento, tá ligado? Porém, mano, vamos pra parte 6, que é a parte final do vídeo e é a parte que eu acho mais da hora, mano. O multiplayer do Fortnite com mais de 100 pessoas simultaneamente. Mas e agora eu vou te responder uma pergunta. Como é que essa porra não explode? São literalmente 100 pessoas jogando a 100 lugares diferentes no mundo inteiro. Literalmente 100 pessoas jogando o mesmo jogo. Literalmente 100 pessoas jogando essa porra e upando ao mesmo tempo. Literalmente 100 pessoas atirando simultaneamente. Vamos falar do servidor como o cérebro central do jogo, mano. Imagina que o servidor do Fortnite é como se fosse um árbitro de futebol. Ele vê tudo que tá acontecendo dentro do jogo. É ele quem decide o que vale e o que não vale dentro do jogo. Nenhum jogador tem a palavra final sobre o que vai acontecer dentro do servidor. Só o próprio servidor. Então quando você clica em atirar dentro do jogo, o teu computador ou o teu console tá conectado à internet e ele manda uma mensagem lá pro servidor. O seu hardware simplesmente manda pro servidor: esse jogador atirou. Ele atirou nessa direção, nesse exato momento. E o servidor simplesmente recebe essa mensagem que o teu hardware mandou e valida. Será que esse moleque aqui realmente atirou? Será que é possível? Será que o jogador realmente está vivo? Será que tem algo no caminho? E só daí que o servidor realmente afirma aquele tiro, ele confirma. Mas por que isso existe? Por que não deixa o servidor nos consoles para deixar o jogo mais rápido, para deixar o jogo mais fluido? Justamente para evitar trapaça, para evitar hackers, mano. O servidor do League of Legends também faz isso. Se cada computador decidir por conta própria o que aconteceria nas ações do jogo, mano, ia ser muito fácil de hackear alguém. Seria fácil para hackear, para acertar sempre os tiros. Seria fácil de hackear para nunca morrer, para se mover infinitamente com velocidade infinita. Com o servidor lá na central, mano, com um servidor que não seja nos hardwares, o hacker ele precisa invadir o servidor central, o que é muito mais difícil. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like e, mano, deixa... Oh, porra, quase quebrei tudo. Deixa o hype, mano. Deixa o hype, mano, porque o hype é importante pra caralho. A galera não bota fé quando eu falo que o hype é importante, mas o hype é muito importante, mano, porque tu me ajuda a ir pra tela principal do YouTube, tu me ajuda a divulgar o canal pra mais pessoas. Então, mano, por gentileza, deixa o hype, beleza? Valeu, rapaziada, espero que tenham gostado. Um beijo do Magro e é nóis!